Então há aqui um efeito, digamos assim, de antecipação da falência. Eu posso pedir a falência nesse momento, muito mais é para que o juiz anule esses atos. Nós vamos perceber depois, quando a gente for falar da decretação da falência, que existe ali uma coisa chamada de período suspeito, em que o juiz pode, inclusive, preteritamente anular atos de disposição patrimonial, exatamente para evitar qualquer forma de prejuízo aos credores, e até de maneira liminar, que o juiz impeça esse tipo de negócio para evitar um eventual prejuízo aos credores ao final, uma vez caracterizada a existência mesmo do estado de insolvência. Lembre-se, pedir a falência não garante que aquele indivíduo está falido. Ele só estará falido depois que se caracterizar a insolvência. Vamos ver agora a linha B. Realiza ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócios simulados ou alienação de parte da utilidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Pois é, vocês viram. Basicamente o que eu estava falando antes. A linha B vai quase repetir a A de uma maneira mais especificada, dizendo da simulação dos negócios jurídicos, tentando efetivamente realizar uma fraude com essa alienação dos bens, seja para alguém que é credor, que muitas vezes é o que acontece, para beneficiar um credor que eu queira, seja para alguém que não é credor. Também é muito possível a realização de negócios jurídicos externos com o objetivo de fraude. É aquele efeito da defesa. O devedor, muitas vezes, ao perceber que vai entrar num estado de falência, tenta proteger algum patrimônio, seja escondendo computadores, seja tirando dinheiro de contas, seja transferindo bens pessoais para terceiros, mas é um efeito normal de um procedimento falimentar a gente perceber esse movimento de defesa do credor tentando se defender. Mesmo que ele fosse um credor ético antes e não tivesse cometido nenhum ilícito até chegar na falência. Claro, na hora que ele tenta aqui fraudar credores, ele comete crime falimentar e ele comete ilícitos falimentares que depois vão ter consequências. Vamos lá para a linha C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. Bom, a linha C aqui se refere à alienação do estabelecimento. O estabelecimento nós vamos retornar lá atrás no direito empresarial de novo, naquilo que a gente chama de trespasse, né? Trespasse é a venda do estabelecimento. Para quem não sabe bem o que é estabelecimento, o estabelecimento é o conjunto de bens, materiais ou imateriais, organizados para uma atividade empresária específica, ou seja, para uma atividade que possa ser considerada empresa. Então, se você pensa, por exemplo, no McDonald's, vou fazer aqui um merchandise gratuito, se você estiver com fome agora, me desculpa, porque às vezes quando a gente ouve comida, a gente fica com fome, né? Mas o McDonald's, se você pensa no McDonald's, e você deve ter pensado em algum agora, imagino que todo mundo conheça algum McDonald's, você não pensou no mesmo que eu pensei. Aqui, eu estou em Belo Horizonte, eu pensei no McDonald's do BH Shopping, outra pessoa em Belo Horizonte pode ter pensado em diversos outros. Outras pessoas em outros lugares do mundo ou outras cidades pensaram em outros McDonald's. Ainda assim, todo mundo viu um McDonald's. Esse McDonald's que você viu é um estabelecimento. Aquele conjunto de bens ali dentro é um estabelecimento, porque ele está organizado para um serviço específico, que é a prestação de alimentos através da produção de sanduíches. Percebam, a parede que está em volta do McDonald's não faz parte do estabelecimento de forma necessária. Claro, se eu compro o estabelecimento com o ponto junto, eu pago uma coisa. Se eu compro só o recheio e o transfiro para qualquer lugar que eu queira, eu vou pagar outra coisa. Mas nos dois casos se caracteriza o estabelecimento, seja com, seja sem. E uma das obrigações legais para a venda do estabelecimento, que é esse procedimento legal regulado pelo Código Civil, chamado de trespasse, tá? Trespasse é a compra e venda do estabelecimento. Não confundir com a compra e venda da sociedade. Se eu compro ações, se eu compro cotas e assumo a sociedade,
Não existe trespasse. No trespasse, o estabelecimento é da sociedade A e ao final do trespasse ele passará a ser da sociedade B. Na compra e venda de uma sociedade, eu sou o titular da sociedade A, que é dona do estabelecimento, e ao final do procedimento, outra pessoa será a dona da sociedade A. Mas a sociedade A continua sendo dona do estabelecimento. Não há mudança de titularidade. Por isso não há trespasse. No trespasse muda a titularidade do estabelecimento.